Glória a Deus. Som. Ei, som. Som. Ei, som. Som. Ei, som. Muito bem, senhoras e senhores, aos amigos que estão acompanhando esta live, os que se encontram aqui nessa localidade, está compartilhando aí da palavra de Deus, a palavra de Deus que é alimento para a nossa alma. E o texto que eu quero compartilhar encontra-se no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 13. No capítulo 13 do Evangelho segundo escreveu Mateus, está escrito: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se grande ou muita gente a ele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, uma a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus. Muito bem, senhoras e senhores, é um texto de Jesus. É um texto em que Jesus ele conta uma parábola, a parábola do semeador. Jesus ele tinha esta habilidade de pregar, ou melhor, de ensinar, de acordo com a cultura, de acordo com o grupo de pessoas. E o Senhor Jesus, nesta parábola, ele fala a respeito da parábola do semeador, deixando claro que o semeador é o Criador, o próprio Deus, que enviando o seu Filho Jesus para morrer na cruz e deixar
transparecer o grande amor divino pela sua criatura. Glória a Deus. O semeador, ele tem a responsabilidade de semear a semente. E Jesus, contando a parábola do semeador, ele deixa claro que uma parte da semente que estava nas mãos do semeador caiu à beira da estrada, outra parte caiu entre os pedregais, outra parte caiu entre os espinhos. E aí Jesus ele deixa claro que esta parábola de respeito à palavra de Deus, a mensagem divina, que é uma semente esta, quando o ouvinte ouve e deixa a palavra divina ou a semente entrar no coração e criar raízes, então certamente há uma mudança. Coisas extraordinárias acontecem na vida de alguém quando aceita a mensagem do Evangelho, ou mesmo que a semente jogada, semeada pelo próprio Eterno, pelo próprio Deus. E eu quero nessa tarde, nesses minutos, estar trazendo a mensagem da cruz. Mensagem esta, uma das mais lindas de todos os tempos, que deixa transparecer o amor de Deus pela sua criatura. A mensagem da cruz deixa claro que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o que está escrito em João, capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, senhoras e senhores desta localidade, amigos internautas, Jesus, ele conta a parábola do semeador. O semeador que tinha como objetivo lançar a semente, ou plantar a semente em uma terra fértil. E este Criador, ele é o próprio Deus, que deseja que todos abram seus corações e aceite a semente da paz, aceite a semente do amor, aceite a semente da misericórdia, aceite a semente da vida, que é a sua palavra, a palavra que proporciona vida, salvação, justificação, regeneração e santificação através do Espírito Santo. Glória a Deus. Então Jesus, durante o seu período ministerial terreno,
Ele realizou milagres extraordinários na vida daqueles que creram, na vida de todos aqueles que acreditaram no seu nome, na vida de todos aqueles que deram-lhe credibilidade. Jesus cumpriu o seu ministério, mas deixou os seus escolhidos, os apóstolos, para darem sequência à divulgação do seu Evangelho. O Senhor Jesus diz, na narrativa de Mateus, no capítulo 28, verso 18, 19 e 20, é-me dado todo o poder, no céu, na terra, debaixo da terra. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê em mim e for batizado será salvo. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, senhoras e senhores, Jesus já fez a parte dele, cumprindo o seu ministério terreno. Foi à cruz, moído, para se cumprir as escrituras sagradas do Velho Testamento, de acordo com o texto de Isaías 53, 4 e 5, que está escrito que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Isaías, o profeta, há 740 anos antes de Cristo vir, ele teve esta visão. Profecia esta que já se cumpriu, porque Jesus ele veio, nasceu, cresceu. Com 12 anos ele pregava aos doutores da lei. Com 30 anos se batizou nas águas do Rio Jordão, e ele foi levado à cruz pela humanidade, derramando o seu precioso sangue para dar-nos a oportunidade de salvação eterna através da fé. Glória a Deus. Os dias atuais, nos dias que estamos vivendo, dias trabalhosos, de correria, de ansiedade, o Senhor Jesus continua falando através do seu Espírito e através daqueles que se colocam à disposição para atender o seu ID, para levar a mensagem salvífica, a mensagem de Cristo. E é exatamente para isto que eu estou aqui, usando esses meios de comunicações, para anunciar o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus, porque é ordem dele, que deixou escrito: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Aquele que crê em mim e for batizado será salvo. Senhoras e senhores, só Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele pode perdoar pecados. Só Jesus Cristo, o Filho de Deus, pode, além de perdoar pecados, ele pode regenerar o coração humano. Somente Jesus Cristo, o Filho de Deus, além de ter poder para perdoar pecados e regenerar o coração humano, ele também promete vida eterna a todos aqueles que crê e acreditam no seu nome e se sujeitam à sua doutrina. Glória a Deus. Jesus Cristo, ele disse
Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está escrito no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 11, verso 28. E este convite, ele é para todos, homens, mulheres, jovens, adolescentes. O convite é para todos, ricos, pobres, desempregados, bem empregados. O convite é para todos, todos aqueles que se encontram cansados, sobrecarregados e oprimidos. Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele promete descanso, Ele promete ajudar a todos aqueles que precisam de uma direção, todos aqueles que precisam de segurança, todos aqueles que precisam de uma vida transformada. Jesus promete segurança absoluta, isto é, vida eterna para todos aqueles que crêem e aceitam como Senhor e Salvador. Glória a Deus. Senhoras e senhores, todos nós precisamos de um Salvador, porque somos tricótomos, isto é, como ser humano, temos corpo, alma e espírito. O corpo, para se manter em pé, precisa dos alimentos, café da manhã, o almoço, a janta. É necessário as vitaminas, as proteínas, para manter vivos os glóbulos vermelhos, as células orgânicas. E assim também a alma, para que tenha vida eterna, ela precisa se alimentar do alimento espiritual, que é a palavra de Deus, que é as orientações, os conselhos do Eterno, do Todo-Poderoso. Glória a Deus. A alma precisa de um Salvador, e exatamente para isto que Deus enviou seu Filho Jesus, para salvar a todos aqueles que aceitá-lo como Senhor e Salvador. A história diz que por um homem veio a queda, a decadência, a ruína de todas as nações, devido ao pecado de Adão e Eva. Mas o Eterno, Ele proveu um Salvador que se chama Jesus. Já no princípio, como está escrito em Gênesis, capítulo 3:15, após a queda do homem, Deus Ele prometeu, dizendo que da semente da mulher haveria de nascer um varão, e este esmagaria a cabeça da serpente. Isso significa que esta promessa que Deus fez, Ele já concretizou-a quando enviou o Salvador, o varão por nome de Jesus, que nasceu da mulher, isto é, da Virgem Maria. Mas este varão, ele não pecou, nunca se ouviu nem sombra de pecado em Jesus.
Ele veio, cumpriu a lei, mesmo tendo forma humana, sentimento. Sendo humano, ele teve fome, sede, ele chorou, mas Jesus nunca pecou. Ele cumpriu a lei e sempre foi fiel ao Pai. Ele veio ao mundo, cumpriu a missão. Ele morreu na cruz para salvar a humanidade. E esta é a mensagem que eu tenho a direcioná-la através desses meios de comunicações. É que Jesus Cristo deseja salvar a sua alma. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada diz, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3, no verso 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ainda aos Romanos, no capítulo 6, verso 23, está escrito que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus, Ele está chamando a todos a ter direito à salvação eterna através da fé no seu Filho Salvador, Jesus Cristo, que não veio julgar o mundo. Pelo contrário, Jesus ele veio resgatar aquele que se encontra perdido, achá-lo. Então esta mensagem, senhoras e senhores, é uma mensagem oportuna para todos aqueles que ainda não aceitaram a Jesus, aceitá-lo como Senhor, Salvador, antes que seja tarde demais. Glória a Deus. O Senhor Jesus, Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e farei-lhe morada. A vontade de Jesus é fazer morada no coração humano. A vontade de Jesus é que todos tenham paz, paz esta capaz de perdoar os seus ofensores, paz esta capaz de levá-los a ter uma vida santificada, regenerada pelo poder de Deus. Jesus é o único que pode salvar, e esta é a mensagem que eu tenho para todos os ouvintes desta localidade, meus amigos internautas. Glória a Deus. Esta é a semente que está sendo lançada, que é a palavra de Deus. Então deixe que o seu coração seja uma terra fértil, boa. Deixe que a palavra de Deus entre no mais íntimo da sua vida, do seu interior, e gere boas sementes, para que você tenha paz com Deus, tenha direito à salvação eterna. Glória a Deus. A mensagem, senhoras e senhores, é simples. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 10, verso 9, ele diz: se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e se de todo o coração creres, serás salvo. Se creres, certamente alcançarás a salvação da alma, através da fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, senhoras e senhores,
de ontem para hoje, houve uma entrevista com a cefeira de um artista bem conhecido a nível nacional e internacionalmente, Erasmo Carlos. Fez grandes sucessos com as suas composições, fez história, mas teve a entrevista com a cefeira, a morte. E este é o caminho de todos nós, porque a Bíblia Sagrada diz que o homem veio do pó, e ao pó retornará. Mas aqui entra a mensagem oportuna, que é a mensagem do Evangelho, a qual Jesus, ele ordena anunciar, dizendo: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Isso significa que, após esta vida, Jesus, ele promete vida eterna, ressurreição, vida eterna para todos aqueles que firmarem uma aliança com Deus através do seu sangue, através do seu sacrifício na cruz. Esta é a mensagem que eu trago às senhoras, aos senhores, aos amigos internautas. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e fora dele não há salvação, fora dele não há remissão de pecados. Então, abre o seu coração e aceite a Jesus como Senhor e Salvador, antes que seja tarde demais. Já estou finalizando essa mensagem. Em sequência, pretendo colocar aí o hino da harpa e fazer o apelo. Se alguém aqui dessa localidade que ainda não aceitou a Jesus, quiser aceitá-lo, aonde você está, no seu ponto comercial, no seu local de trabalho, no seu veículo, é só você abrir o coração, fazer em particular a sua oração a Deus, reconhecendo que é um pecador e precisa de perdão, precisa do Salvador. Você vai fazer a sua oração e certamente será de grande importância para o seu nome ser escrito no livro da vida, e quando Jesus vier brevemente, você certamente alcançará a vida eterna, o céu, que é a promessa de Deus para todos aqueles que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. E se por uma razão ou por outra você se afastou, sente que Deus está longe de você, esta mensagem, ela é significativa para você voltar a renovar sua aliança com Deus, porque Ele não veio condenar, Ele veio salvar a todos, e o Senhor vai te aceitar de volta para você retornar ao primeiro amor. Glória a Deus. Esta é a mensagem a qual o Senhor Jesus traz-nos através desses meios de comunicações, baseado em Mateus, no capítulo 13, a parábola do semeador. A semente foi lançada, foi semeada, que foi a palavra de Deus nesses minutos de comunicação. Agora cabe a você que ainda não aceitou a Jesus, aceitá-lo como Senhor e Salvador. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui eu quero agradecer o apoio de toda a equipe da Planalto Motos Peça, abrindo espaço para a realização deste evento. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.